falar hoje sobre tuberculose. A tuberculose são micobactérias de bacilos gram-positivos, aeróbios estritos, não formadores de esporos. São resistentes à descoloração por ácidos e a sua parede celular é rica em lipídios. O crescimento das micobactérias é lento e existem 74 tipos de espécie. A tuberculose, a transmissão acontece através da inalação, gotículas de saliva, que o sujeito pode estar transmitindo através da tosse, da fala ou espirrar, ou até mesmo o uso compartilhado de talheres, copo, esse tipo de coisa. As bactérias penetram nos macrófagos alveolares e se multiplicam. A atração de vários macrófagos para o foco infeccioso causa um granuloma, que é visualizado no microscópio. Quando o paciente é infectado pelo Mycobacterium tuberculosis, ele ativa os linfócitos CD4 e CD8. O reservatório principal da micobactéria é o homem e é mais fácil de transmissão em áreas de grande concentração humana com precários serviços de infraestrutura. A ventilação constante à luz solar matam os bacilos. E a incidência maior da infecção por tuberculose é na infância. Por isso é indicado a vacina BCG assim quando nasce. Dados mundiais. 1/3 da população mundial está infectada com o Mycobacterium tuberculosis. 8 milhões de novos casos por ano. Quase 3 milhões de mortes por ano causadas pela tuberculose. E em países subdesenvolvidos, 95% dos casos e 98% de mortes. A faixa etária mais suscetível é entre 15 e 54 anos. Os dados do Brasil. 50 milhões de infectados, 100 mil casos novos por ano, segundo o SINAM, o Sistema Nacional de Notificação. E os óbitos são de 5 a 6 mil por ano. O Brasil é o 18º lugar dos 22 países com mais casos de tuberculose. Essa pesquisa foi feita em 2007. E por o Brasil ser um país tropical, também é mais suscetível à infecção. Em 1993, o Ministério da Saúde ele colocou o Plano Emergencial para Controle da Tuberculose e recomendou o DOTS. Em 99, o Plano Nacional de Controle de Tuberculose ele oficializou o DOTS e colocou a TB como prioridade. As formas clínicas de tuberculose podem aparecer no pulmão, gânglios linfáticos, pleura, laringe, cérebro e ossos. Apenas 10% das pessoas infectadas adoecem, ou seja, a maioria da população ela entra em contato com o micobactério, mas ela não desenvolve a tuberculose. Às vezes, por ter já tomado a vacina, o organismo já conhece aquela micobactéria. Infecções de tuberculose é mais comum em pacientes com HIV, que está fazendo tratamento com corticoides, esteroides, doenças renais crônicas, neoplasias e desnutrição proteico-calórica. Essa classe de pessoas está mais suscetível. Detecção de casos novos. São os sintomáticos respiratórios, pacientes com tratamentos anteriores, ou seja, já teve tuberculose, mas não concluiu o tratamento, ele apresenta os sintomas novamente. Comunicantes, aquelas pessoas que chegam à unidade básica, moradores de rua, imunodeprimidos, população de risco e trabalhadores na área da saúde. As manifestações clínicas é aquela tosse com expectoração, febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso em pouco tempo, o paciente rapidamente perde uma grande quantidade de peso. É um indício. Em duas semanas o paciente vem mudar totalmente o peso normal. Escarro sanguinolento e dor torácica. Lembrando que não é necessário ele estar com todos esses sintomas para ele ser um suspeito de tuberculose. O diagnóstico ele é feito através do exame bacteriológico direto do escarro. É um método fundamental para o diagnóstico da tuberculose pulmonar. O raio-x também é indicado para auxiliar no diagnóstico de casos suspeitos e permite identificar imagens suspeitas e outras patologias. Como os sintomas da tuberculose são muito comuns a outras doenças do pulmão, o raio-x ele serve como um exame de auxílio
E se caso não for tuberculose e for outra patologia, o médico já identifica no raio-x. Em baciloscopia positiva, visa a exclusão de outra doença pulmonar associada. Como eu falei, a baciloscopia positiva e o raio-x ele complementa o diagnóstico. Através do raio-x, o médico ele avalia a evolução radiológica. O raio-x pode apresentar-se normal, com sequelas, suspeito ou outras doenças. Existe também a prova da tuberculina, que é um método auxiliar no diagnóstico de não vacinados, lembrando que é apenas para não vacinados. O reator isolado ele não diagnostica através do teste do PPD, que aqui no Brasil é o PPD-R323, que ele é feito através de via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo. A dose vai de 0,1 ml e a validade de 6 meses. A leitura é feita de 72 horas a 96 com a régua milimetrada. De 0,4 milímetros, o paciente ele é não reator, não infectado ou com pouca sensibilidade, ou seja, ele nunca foi vacinado e ele não teve contato com a micobactéria. De 5 a 9, ele é um reator fraco, o paciente ele foi vacinado com BCG ou infectado. Mas a teste da tuberculina, ela não fecha diagnóstico, porque se o paciente for vacinado, vai dar a mesma coisa do paciente infectado. Então, o mais correto realmente é o teste do escarro, baciloscopia direta do escarro. Se der 10 milímetros ou mais, ele é um reator forte, infectado, doente ou não, ou vacinado pela BCG nos últimos 2 anos. Então, é um teste que o paciente infectado e o paciente vacinado, eles vão ter praticamente o mesmo resultado. Isso não exclui se ele está ou não doente se ele está ou não com tuberculose. É feito também a cultura, que são os suspeitos de tuberculose pulmonar negativo do exame direto do escarro. É complementar. O exame da baciloscopia ele pode dar negativo, mas a cultura dando positivo, ele está com diagnóstico de tuberculose. Ele diagnostica formas extrapulmonares através da cultura e a suspeita de resistência bacteriana também é diagnosticada através da cultura. As definições dos casos de tuberculose. Para ter uma confirmação de tuberculose pulmonar positiva, o paciente tem que ter 2 baciloscopias direta positiva, ou uma baciloscopia direta positiva ou cultura positiva, uma baciloscopia direta ou a imagem radiológica, ou 2 ou mais baciloscopias negativas, mas com cultura positiva. Então, sendo nesses casos, ele é diagnosticado com TB. Quando é tuberculose pulmonar negativa, como se exclui? 2 baciloscopias negativas, mais a imagem radiológica sugestiva, mais achados clínicos, exames complementares que o médico conforma o diagnóstico. Se em todos esses resultados ele der como negativo, um auxilia o outro, o médico acaba descartando tuberculose naquele paciente. E no caso da tuberculose extrapulmonar, através dos achados clínicos e achados histopatológicos e cultura compatíveis com tuberculoses extrapulmonares complementares. Às vezes o paciente no pulmão, através do escarro, ele não vai encontrar a micobactéria, mas ela aparece em outros órgãos além do pulmão. A baciloscopia deve ser solicitada para pessoas com queixas respiratórias de tosse com expectoração há mais ou menos 3 semanas, pessoas com alterações pulmonares na radiografia, contatos de tuberculose com queixas respiratórias. Então, o paciente ele chega à unidade básica com a tosse, com secreção. A tosse há mais de 3 semanas. Ou então, o médico, por desconfiar, ele faz um raio-x, o paciente chega com aquele raio-x na unidade básica. Ou então, pessoas que convivem com o paciente que teve tuberculose. Então, nesses casos, o profissional deve estar solicitando a baciloscopia. Responsabilidade dos profissionais da unidade básica. A fase inicial do exame é a coleta, a conservação e o transporte. As atribuições dos profissionais de saúde é identificar o recipiente e entregar ao paciente, orientar quanto à coleta, orientar para que o pote seja colocado em um saco plástico com a tampa para cima, orientar a lavar as mãos após o procedimento.
Então, o paciente chega na unidade básica do profissional de saúde e ele é um caso suspeito de tuberculose. O profissional, tanto o médico como o enfermeiro, ele deve estar orientando ao paciente fazer a baciloscopia. O médico faz o pedido do exame e o enfermeiro orienta. Orienta da seguinte forma, que ele coloque aquele recipiente, entregar ao paciente o recipiente, identificar, mas aí vai variar de acordo com a unidade. Tem unidade que ela encaminha para o laboratório. O que deve ser dito ao paciente é que essa coleta dele tem que ser identificada, ou lá no laboratório que ele for fazer. Se for feito o exame na própria unidade básica, não pode esquecer de identificar o recipiente e orientar o paciente na realização da coleta. É muito importante o profissional explicar para o paciente como ele vai fazer esse escarro, que não é ele colocar saliva no pote, ele precisa realmente pegar o catarro, tentar expectorar da forma melhor para que tenha uma quantidade suficiente para estar realizando o exame. O que coloque no saco plástico e que ele lave as mãos após o procedimento para ele não contaminar as pessoas da sua residência. A qualidade e a quantidade da amostra. São 2 amostras consecutivas para o diagnóstico e deve ser proveniente da árvore brônquica. Como eu falei, ele tem que conseguir expectorar toda aquela secreção que está no pulmão. Não saliva. Isso deve ser dito ao paciente. Muitas pessoas confundem, acaba apenas cuspindo no pote. Não é realizado o exame dessa forma. O volume tem que ser de 5 a 10 ml. O recipiente adequado e bem identificado. Conservação e transporte adequado é importante para a qualidade dessa amostra. Coleta de escarro. A primeira amostra é coletada do sintomático respiratório quando ele procura o atendimento na unidade básica. Então, o profissional ele vai estar dando 2 potinhos para o paciente. Um potinho ele vai colocar na hora que ele chega na unidade básica. Ele vai no banheiro, o profissional orienta como ele deve fazer e assim ele faz. A segunda amostra deve ser coletada pela manhã, no dia seguinte ao despertar. Deve ser orientado ao paciente que ele não deve escovar os dentes. É assim que ele acorda, ele faz o exame e coloca no pote. Caso for insuficiente, no potinho tem a marca, se é de 5 a 10 ml. Se o paciente ele não coloca o suficiente, você pode orientar que ele pode estar fazendo o exame mais vezes. Ele faz aquela primeira amostra assim quando acorda. Não foi o suficiente, ele pode estar colocando de novo, tentando novamente. Antes dele estar levando o exame para o laboratório, para o posto, ele pode colocar mais amostras, porque assim melhora a qualidade e melhora o resultado, para não ser uma amostra que tem que ser desprezada no futuro. Os materiais necessários são o potinho plástico, descartável de boca larga, a requisição do exame, que deve ser dada pelo médico, e a identificação. A preferência do local para o paciente estar fazendo o exame é de uma área livre e arejada. E deve ser dito para ele que ele coloque realmente o copinho no saco plástico, porque essa amostra não pode ter contato com o sol, porque como foi dito, a luz solar ela acaba matando a micobactéria. Conservação da amostra, de preferência enviar imediatamente ao laboratório, mas isso vai de acordo com o padrão de cada unidade básica. A temperatura do ambiente e deve ser protegido da luz solar. E essa amostra só deve ficar guardada por 24 horas. Se for demorar, deve refrigerar. E ela tem uma validade de 7 dias se for mantida na temperatura de 2 a 8 graus. Então, caso as amostras fiquem na unidade básica, é de responsabilidade da unidade, do enfermeiro ou daquele profissional que fica com essas amostras, que ela esteja dentro de uma geladeira, que fique de 2 a 8, ou numa caixa térmica, que você coloque cargas de gelo, a estante com as amostras e colocar aquele termômetro portátil, que ele marque 2 a 8. Então, estando nessas condições, pode ficar até 7 dias. As requisições, como eu falei, deve ser protegido pela luz solar e com a tampa para cima para que não haja um derramamento. Atribuições do enfermeiro é identificar os sintomáticos respiratórios entre as pessoas que procuram as unidades básicas,
solicitar a baciloscopia do sintomático, orientar quanto à coleta do escarro, fornecer o pote para a coleta, identificar o pote com o nome do paciente, enviar a amostra ao laboratório e realizar as consultas de enfermagem mensal, conforme a programação do trabalho da equipe. O enfermeiro, após o diagnóstico de tuberculose, ele deve solicitar o exame escarro mensal, que é de 2 meses, 4 meses e 6 meses, para os doentes em uso de esquemas básicos e para acompanhar o tratamento dos pulmonares bacilíferos. Convocar o doente faltoso à consulta, planejar a visita domiciliar, caso ele não compareça às consultas de rotina, convocar o doente em abandono de tratamento e planejar a visita domiciliar, transferir o doente da unidade básica de saúde quando necessário, com a ficha de referência e contra-referência devidamente preenchida, agendar consulta extra quando necessário, notificar o caso de tuberculose confirmado que vai iniciar o tratamento. A tuberculose ela é uma doença de notificação compulsória, então assim que o profissional identifica um paciente com TB, ele deve estar notificando ao SINAM. Manter a ficha do CIAB atualizada, que é aquela ficha com os resultados. Planejar juntamente com a equipe coordenação municipal estratégia de controle da tuberculose na comunidade. Bem, diante disso, os profissionais devem fazer a busca ativa desses sujeitos, desses pacientes, dos comunicantes, de pacientes que tenham o diagnóstico de tuberculose, então deve ser feita a busca ativa pelas pessoas que moram com esse paciente para que eles compareçam também à unidade e façam o exame do escarro. Então a tuberculose é uma doença que ela, como foi dito no início, ainda existem muitos casos, é uma doença fácil de cura, que o tratamento ele dura 6 meses se o paciente fizer corretamente. Então, uma doença simples de ser erradicada e ainda acontece casos no Brasil. Então, é de responsabilidade dos profissionais que eles façam a busca ativa e diminuam os números dos casos de tuberculose. Então, diante disso, bom trabalho a todos. Obrigada.